A paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos nossos irmãos, amigos daqui do Facebook, de você que está no Facebook e em todas as redes sociais que vão também estar nos vendo através dessa live, desse vídeo. Hoje é quarta-feira, como nós fazemos todas as quarta-feiras, nós temos estudo bíblico online, através aqui da página do Facebook da Igreja Pentecostal Casa de Oração. Lembrando então que hoje nós estamos com a lição de número 4, onde nós vamos falar sobre os ídolos na família. No nosso contexto geral da nossa revista, do segundo trimestre daqui do ano de 2023, nós estamos falando de relacionamento em família, superando os desafios e problemas com exemplo da palavra de Deus. Então, esse é o contexto geral. E hoje, lição de número 4, estaremos falando sobre ídolos na família. Então já convido você, convido todos do Facebook, todos nosso perfil, todos que estão no nosso perfil, e todos que for chegando, peço também que vai compartilhando esta live, porque você compartilhando tem a possibilidade do próprio Facebook notificar todas as pessoas que você tem no seu perfil, na sua página, para receber também aí o convite de estar participando conosco do aprendizado, do estudo bíblico online. Agradecemos a Deus de nos dar essa oportunidade de dentro da nossa casa nós ter possibilidade de fazer esse estudo bíblico para pessoas de toda a nossa região, de qualquer lugar do país e qualquer lugar também do mundo, que possa também ter o interesse de estar vendo essa live, de estar então participando do estudo bíblico online. Você pode fazer o estudo bíblico de dentro da sua casa, sem sair de casa, acompanhar e participar desse estudo bíblico. Então você pode estar convidando através aí da tua própria página também as pessoas que estão no seu perfil. Lembrando que nós pertencemos ao ministério Casa de Oração, que está localizado aqui em Várzea Paulista, subindo a Avenida Pacaembu, atravessa da Pacaembu, a Rua Vera Cruz, onde nós estamos ali no número 84. Então, cidade de Várzea Paulista, Vila Real. E nós, então, através do Facebook, através das redes sociais, todas as quarta-feiras estamos aqui, fazendo esse estudo bíblico online. Já quero saudar a Salete Gaspareto, na paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a irmã Salete. Aí os irmãos vai compartilhando, porque todas as pessoas que estão no seu perfil também vão ter oportunidade de receber a notificação de poder estar entrando na live, onde nós estamos falando hoje sobre ídolos na família. Lembrando que nós começamos a lição a primeira lição nós falamos sobre quando a família age por conta própria. A segunda lição nós falamos sobre a predileção dos pais por um dos filhos. Na terceira lição nós falamos sobre o ciúme.
o mal que prejudica a família. Hoje estaremos falando então, se Deus assim nos permitir, sobre o ídolo em família. Quarta-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos então falando sobre motim em família. Então, cada quarta-feira nós temos um título diferente. Pegamos da lição 1, vamos até a lição de número 4. E cada 3 meses nós trocamos então o contexto. Como nós estamos falando aqui sobre o contexto geral de relacionamento em família. No próximo trimestre nós vamos ter um outro tema para nós estarmos falando, né? Hoje então a lição de número 4, os ídolos em família. Queremos também já saudar na paz do Senhor Jesus a missionária Graça, glória a Deus também, né? Missionária Graça já está presente, a irmã Salete, e vamos aí, já dar início daqui a pouquinho, vamos esperar, deixa eu ver aqui, são 18 horas e 54 minutos, daqui a pouquinho, então, nós vamos já orar, fazer a leitura em classe. A nossa leitura em classe de hoje, nós vamos estar lendo no livro de Gênesis, o capítulo número 31, nós vamos ler o versículo 17, nós vamos ler o 18 e 19. Depois nós vamos ler também o 33, versículo 33. Aí nós vamos para o livro de Juízes. Juízes, nós vamos estar lendo também o capítulo 17. Aí nós vamos ler o versículo 1 e depois o 3, o 4 e o 5. Então, daqui a pouquinho estaremos fazendo então essa leitura em classe, né? Lembrando que o nosso texto áureo está no livro de Primeiras Cartas de João, capítulo 5, versículo 21. Então, nós vamos estar orando, agradecendo a Deus, em primeiro lugar, por esse momento de nós poder estar aqui nesse momento reunido. Ah, pastor, mas você está reunido? Como? Reunido, nós estamos reunidos. Eu estou aqui em Várzea Paulista, na minha casa, a irmã Salete está também na cidade dela. Eu não sei qual é a cidade da irmã Salete, mas ela está na cidade dela e ela está na casa dela. A irmã Graça está aqui também em Várzea Paulista, a missionária Graça, na casa dela. Mas nós estamos reunidos através dessa oportunidade maravilhosa que Deus nos permitiu, através da internet. Através da internet, nós reunimos. Não estamos reunidos fisicamente, mas espiritualmente estamos reunidos. Então, nesse momento, nós vamos orar. E já orar também para os demais que vai estar entrando. E junto nós vamos estar nessa lição muito bonita que fala sobre os ídolos na família. Aí chegou também o nosso irmão Romildo, a paz do Senhor Jesus Cristo, irmão Romildo. E nós vamos nesse momento já estar orando. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, o amado Santo Filho, obrigado, Jesus, por esse momento nós estarmos aqui reunidos na Tua presença, Senhor. Obrigado, Jesus, por essa lição que nós vamos estar estudando hoje. E obrigado pelo Senhor ter nos dado essa oportunidade de nós estarmos aqui, Senhor, unidos numa só fé, no seu amor, para junto nós aprendermos, Senhor, mais e mais sobre a Tua palavra. Jesus, eu peço, meu Deus, que o Senhor venha estender as Tuas mãos sobre o Romário, Senhor. Está internado no hospital lá em São José do Rio Preto, precisando, Senhor, da Tua bênção, da Tua misericórdia. Oramos também pela nossa irmã Vilma, sua sogra, para toda a sua casa, a sua família. Oramos, ó Deus, por todos aqueles que estão hospitalizados, pelos pedidos de oração, meu Deus, que estão no nosso grupo da família, grupo da igreja. E assim, ó Deus, nós oramos. Pedimos a Tua bênção em favor daqueles que estão acamados também nas casas.
Aqueles que estão enfermos, Senhor, nós colocamos diante do Senhor, que as tuas mãos sejam estendidas e abençoando a cada um, ó Pai, em nome de Jesus. E pedimos também, ó Deus, sabedoria, para que nós possamos aprender, conhecer a tua palavra segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, então, nós vamos dar início o nosso texto áureo dessa noite. Nosso texto áureo, ele diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Esse é o nosso texto áureo. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. E a nossa verdade prática? Ela diz assim: adoração a ídolo implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Então não podemos jamais, não podemos colocar nada no lugar do nosso Deus, de hipótese nenhuma, de maneira nenhuma. Então, a adoração a ídolo é isso, porque a adoração pertence só ao nosso Deus. Só a Deus nós podemos adorar, Não podemos adorar ídolo, não podemos adorar nada, só o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Então, adoração, ela implica em priorizar tudo aquilo que se coloca em lugar de Deus. Não podemos colocar, Quero saudar também nossa irmã Terezinha, minha irmã Terezinha, na paz do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando. Vamos então para a leitura em classe. A leitura em classe dessa noite, ela está nos dizendo dessa forma. Livro, como eu já disse, de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 17 a 19, depois o 33, que diz assim: então se levantou Jacó, pondo seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançará em Padan Aram, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Aqui Isaque estava deixando a terra onde ele estava morando. Estava indo agora para a terra onde estava morando o seu pai, Isaque, Então ele colocou tudo sobre como nós lemos aqui, sobre o cavalo, sobre o gado e sobre o camelo, e estava então levando tudo quanto ele tinha, quanto ele possuía ali na terra de Padã Aram. E havendo Labão ido o tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Léia, e na tenda de ambas as servas, e não as achou. E saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentou-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a sua ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porque tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Agora nós vamos estar lendo livro de Juízes. Livro de Juízes, nós vamos estar lendo o capítulo 17 também, e vamos ler o versículo 1, o 3 e também os 4 e o 5. Então diz assim:
E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Assim resistiu às 1.100 moedas de prata a sua mãe. Porém, sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura, de fundição, de sorte que agora tornarei a dar. Porém, ele resistiu aquele dinheiro à sua mãe. E a sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu a Orives, o qual fez delas uma grande imagem de escultura, de fundição, e esteve na casa e em casa de Mica. E tinha este homem Mica uma casa de deuses, e fez um éfode e o terafim, e consagrou um dos seus filhos para que fosse-lhe por sacerdotes. Então nós temos aqui na leitura duas histórias. Nós vemos aqui Labão, o sogro de Jacó, que estava realmente procurando os seus ídolos que havia sumido. Depois nós vimos também que Raquel, a sua filha, mulher de Jacó, ela havia furtado os ídolos do próprio pai. E ela tinha escondido ali debaixo daquela riata, e sentou-se em cima e estava então indo embora, porque Jacó estava indo aonde estava o seu pai Isaque. Então ele ia para a terra do seu pai Isaque. E nós então vemos depois na leitura que nós fizemos em Juízes, que fala sobre um homem chamado Mica. Mas nós vamos, no decorrer dessa lição, estar falando sobre isso. Vamos agora fazer a nossa apresentação da nossa lição de hoje. A apresentação da lição nós vamos ver. No primeiro tópico, nós vamos estar vendo apresentar o contexto no qual Raquel furtou os ídolos do seu pai Labão. Esse é o primeiro tópico que nós vamos estar lendo. No segundo tópico, nós vamos explicar o cenário político, social de Israel, quando Mica abraçou a idolatria. E depois, no terceiro tópico, nós vamos estar falando, nós vamos alertar acerca dos perigos da idolatria no meio da família e também no meio do povo de Deus. Então vai ser um alerta para nós sobre as idolatrias no meio das famílias e também no meio do povo de Deus. Nossa introdução dessa noite, a introdução. Diz aqui na introdução: temos nesta lição duas histórias distintas, ou seja, duas histórias diferentes, que relatam a convivência com a idolatria dentro da casa. E no primeiro caso temos Raquel, a mulher de Jacó, que sabia que seu marido servia a Deus, o Deus dos seus pais, ou seja, ela sabia que Jacó, que era o seu marido, servia o Deus dos seus pais, que era o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que nós adoramos também hoje, o Deus criador dos céus e da terra. Não é um Deus feito assim por mão de homens, mas é um Deus criador, o Deus que criou os céus, criou a terra, criou tudo o que tem neste mundo, né? Então, Raquel, ela sabia disso. Ela sabia que Jacó, seu marido, ele servia o Deus verdadeiro, criador dos céus e da terra. Ela tinha esse conhecimento. Como nós lemos aqui, temos Raquel. Primeiro falamos de Mica,
vamos fazer de novo a leitura. Temos a lição de duas histórias. Duas histórias. Primeiro, duas histórias distintas, que são diferentes, mas que relatam a conveniência da idolatria dentro da própria casa. No primeiro caso, nós temos Raquel, mulher de Jacó, que sabia que seu marido servia o Deus dos seus pais, que era o Criador dos céus e da terra, e que ele era poderoso, invisível, e não precisava de ídolo, de suas imagens. Entretanto, Raquel achava-se insegura quanto ao seu futuro. Esse era a posição, a situação que estava Raquel, mulher de Jacó. A posição dela estava difícil, né? Porque tinha o conhecimento que estava cometendo um erro, um pecado, mas estava praticando, né? Sentindo-se insegura, sentindo-se injustiçada pelo seu pai, que ele não tinha dado nenhuma herança, nem a ela e nem a sua irmã Leia, resolveu furtar as estátuas ou os ídolos do seu pai, que eram os pequenos deuses dentro da casa de Labão. O segundo caso é Mica, um eframita que viveu no tempo de juízes em Israel e que, unido aos damitas, fabricou ídolos e construiu um santuário para ele e sua casa. E nessa lição nós veremos a consequência da idolatria dentro da própria casa. Então, no decorrer dessa lição, nós vamos falar vamos falar pouco, né, porque não dá tempo, né? Então, no decorrer dessa lição, nós vamos falar um pouco sobre isso. Que nós vemos aqui na história, Raquel, ela furtou os ídolos do seu pai, que naquela época valia muito, né? Como fosse uma grande fortuna, né? Então, o pai dela não tinha dado a ela nem a irmã dela, Leia, herança, e ela então ficou magoada com aquilo. Não teve herança dos seus pais. O que ela fez? Ela furtou os ídolos, aquelas imagens que era considerado para eles como fosse Deus. Mas nós sabemos que Deus só tem um, Deus criador do céu e da terra. Mas tem os deuses que as pessoas adoram, né? Que não é o Deus verdadeiro, é deuses. As pessoas adoram. Então, para eles tinha um valor muito alto. E Raquel, então, furtou os ídolos do seu pai, os deuses do seu pai, e levou consigo, porque ela estava revoltada que o seu pai não havia dado nem a ela, nem a sua irmã Leia, a herança. E então, no primeiro ponto que nós vamos estar estudando, o primeiro tópico, como nós já falamos, nós vamos falar sobre os ídolos encontrados na tenda de Raquel, ou seja, na casa de Raquel. Estavam os ídolos. Primeiro ponto, a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Jacó, ele estava aborrecido pelo que estava acontecendo ali com seu sogro, não estava dando mais certo deles estar vivendo junto. Ele resolve então pegar a sua mulher, pegar tudo aquilo que pertencia a ele e ir embora para a terra dos seus pais, aonde estava o patriarca, onde estava Isaac. Então, Jacó resolveu ir embora. Então, por isso fala que a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida, onde estava Isaac, seu pai. Diz assim: depois de muitos anos de trabalho para o seu sogro Labão, tendo prosperado muito, Jacó resolveu voltar para a terra
dos seus pais, ou seja, depois de ele trabalhar muitos anos lá com o seu sogro Labão, ele resolve, então, depois de ter prosperado muito, depois de muita batalha, muita peleja, muito esforço, muita dedicação, ele resolve tomar uma decisão de ir embora para a terra prometida, para a terra de seus pais. Em função dos ressentimentos que existia entre ele e o seu sogro, e não vendo possibilidade de liberação para viver a sua própria vida, Jacó resolveu fugir da terra de Labão sem falar nada com ninguém. Ou seja, não estava dando certo, as coisas estavam difíceis, Jacó não estava conseguindo ter uma liberdade de viver a sua vida do jeito que ele planejava, desejava, do jeito que ele queria. Ele resolve pegar sua família, pegar tudo que é seu e fugir para a terra dos seus pais, mas ele não fala nada para ninguém. Simplesmente ele prepara as suas coisas, os seus pertences, os seus camelos, tudo, e ele então parte em destino à terra prometida, parte em direção à terra dos seus pais. E quando foi descoberta a sua fuga, Labão e seus filhos resolveram ir atrás dele para fazê-lo voltar. Ou seja, quando Labão toma conhecimento, o sogro de Jacó, quando ele toma conhecimento que Jacó fugiu com a sua filha, o seu genro fugiu com a sua filha, com tudo que era dali, ele então resolve ir atrás para querer trazer Jacó de volta. Ele com quem? Com seus filhos, ou seja, ele com os cunhados de Jacó. Eles vão atrás para trazer eles de volta para a sua terra, né? Labão, ele descobre o furto de seus ídolos domésticos. Então Labão, o homem idólatra, e possuía pequenos deuses no interior da sua casa, para os quais ele orava e pelos quais ele acreditava ser ajudado. Então Labão ele tinha os seus ídolos, seus pequenos deuses dentro da sua própria casa, a qual ele orava, a qual ele acreditava que através desses deuses ele recebia as suas ajudas. Então, como nós lemos, Labão, ele era um homem idólatra, possuía pequenos deuses no interior da sua casa, para os quais ele orava, pelos quais ele acreditava ser ajudado, e era, na verdade, Terafim, que era o nome do Deus dele, Terafim. Então, memoriza aí, não era Deus, era deuses, Terafim. Fabricados em madeira, pedra e barro, cuja imagem era venerada, ou seja, adorada, como amuleto para a proteção da família e pessoal. Quem os possui também, quem os possuísse, também tinha o direito à herança. Por isso que Raquel então furtou. Quem tinha esses deuses, essas imagens, eles pertenciam também herança. Tinha direito de herança quem pertencia. Então, Raquel, como não recebeu nenhuma herança do seu pai, o que ela fez? Ela furtou esses ídolos, porque ela falou, agora eu tenho direito em herança. E ela então foge com aqueles ídolos. Quando Labão então vai procurar, no decorrer ali do seu tempo que ele descobre que sumiu, ele procura ali nos aposentos de Léia, de Débora, procura nas servas dela e nada. Aí ele nota que
foi levado embora. Só que Labão, ele não imaginava que fosse a própria filha. Perdão. Ele imaginava que quem tinha roubado, furtado esses ídolos era Jacó, o seu genro. E ele não imaginava que quem havia furtado era a sua própria filha, Raquel. Voltando então para a nossa leitura. Quando Raquel percebeu que seu pai não lhe daria herança alguma, ela furtou os ídolos dele. Ela furtou os ídolos. Ao chegar no acampamento de Labão, de Jacó, Labão indagou-lhe que a respeito dos seus ídolos, e não o encontrou porque Raquel os esconderam na albarda de o camelo e se assentou sobre ele. Ou seja, Labão, ele imaginava que Jacó que tinha furtado, e ele procura e não encontra. Raquel, a sua própria filha, ela havia furtado, colocado ali no meio daquelas arriadas, e se assentou em cima. E Labão, então, ele não conseguiu encontrar. Também não imaginava que estava com a sua própria filha. Então, voltando aqui, ela se assentou sobre cima. Agora, ponto 3. Raquel usa a mentira para esconder o ídolo. Raquel assentou-se sobre os ídolos para que Labão não o encontrasse. Ela usou a justificativa que estava no período menstrual para não se levantar de cima do camelo. E, consequentemente, era seu pai, para que seu pai não encontrasse os ídolos que estavam ali. Fica claro que, embora Labão acusasse Jacó do roubo, de roubá-lo, foi a sua filha Raquel quem furtou os seus ídolos, e por isso o enganou, e Labão não encontrou os seus ídolos. Esse episódio gerou uma grande discussão entre Jacó e o seu sogro, porque Jacó, ele não havia furtado. Quem havia furtado era a própria filha de Labão, Raquel, que havia furtado. Eu quero também saudar na paz do Senhor Jesus a nossa irmã Adriana, irmã Adriana também, paz do Senhor, Deus abençoe, seja bem-vindo ao nosso estudo, né? Então, como nós estamos lendo aqui, Labão, ele não encontra os seus ídolos. Por quê? Primeiro ponto, ele imaginava que quem havia furtado era Jacó, seu genro. Ele não imaginava que quem havia furtado era sua própria filha Raquel. E Raquel, ela colocou na albarda ali no camelo, se assentou em cima, e ela alega para o seu próprio pai que ela estava em período menstrual e não podia se levantar dali do camelo. Então, Labão, sogro de Jacó, pai de Raquel, ele não encontra, mas gera uma discussão muito grande entre Labão com Jacó, acusando Jacó de ter furtado seus ídolos. No tópico de número 2, um santuário de deuses na casa de Mica. Nós estamos falando um santuário de deuses, não de Deus, né? Quando nós escrevemos deuses, nós escrevemos com letra minúscula, deuses, letra minúscula. Quando nós escrevemos no nome do nosso Deus, nós escrevemos Deus com letra maiúscula. É o Deus criador dos céus e da terra. E quando nós falamos de deuses, é letra minúscula. É idolatria. É Deus criado pela mão dos homens, fabricado pela mão dos homens. Então, não é o Deus verdadeiro. Então, nós não escrevemos com letra maiúscula, mas sim com letra minúscula.
o primeiro ponto aqui do segundo tópico está dizendo assim, a idolatria e o caráter autêntico de Mica. Mica, como nós já falamos, nós vamos falar mais sobre ele. É um homem muito idólatra, mas nós vamos falar mais sobre ele. Apesar de um nome especial, cujo significado é quem é como o Senhor nosso Deus, Mica não correspondia à importância do nome que tinha porque não honrava Deus e nem a sua vida. Então, olha aí, Mica. Mica, ele tinha um nome que era um nome assim de muita importância, porque o nome de Mica, como nós lemos aqui, apesar do seu nome ser muito especial, por ter um significado que quer dizer, quem é como o nosso Deus? Então o nome de Mica tinha esse significado muito grande de ter esse significado, quem é como o nosso Deus, quem é como o nosso Deus. Mas apesar dele ter um nome muito bonito, ele não honrava o próprio nome, porque ele não honrava a Deus e também nem dava importância de honrar a Deus e nem para a sua própria vida. Para ele não tinha significado nenhum. Nem Deus e nem a sua própria vida não era importante para ele. Então, ele não honrava a Deus e não honrava a sua própria vida, mesmo tendo um nome de muita importância, de ter um significado, dizendo quem é como o nosso Deus. Ele tinha uma filha, embora o relato bíblico não cite a sua esposa, sua mãe vivia com ele e era muito rica. Voltando ainda o nome, eu quero dizer assim, porque, olha, quando a pessoa vai dar o nome do filho, de uma filha, geralmente ela tem algo assim na cabeça de querer o seu filho, a sua filha, de ser uma pessoa assim de bastante influência, bastante importância, de trazer bastante assim honra para ele e dar o nome. E assim Mica tinha esse nome, que era de bastante importância, mas nem ele dava importância para Deus e nem para a sua própria vida. Então este homem, Mica, que ainda nós estamos falando dele, ele, embora o relato bíblico não cite nada da sua esposa, não temos nenhuma informação da esposa de Mica, mas a sua mãe, a Bíblia mostra, as histórias mostram, que sua mãe, ela vivia com ele e era uma mulher muito rica. A mãe de Mica era uma mulher que vivia com ele, era muito rica. Mica morava com a própria mãe, uma mãe muito rica. O povo que vivia na região montanhosa de Efraim tinha se corrompido por causa da idolatria. É muito fácil o povo se corromper, né? Muito fácil. Naquela época o povo se corrompia, em outras épocas o povo se corromperam, nos nossos dias o povo se corrompe e assim por diante. É só Deus para ter misericórdia de nós, né? Só a misericórdia de Deus. Então, o povo que vivia na região montanhosa de Efraim tinha se corrompido por causa da idolatria. Havia em Israel, de modo geral, um abandono total nos mandamentos da lei de Moisés, ou seja, Deus deu as leis para Moisés e Moisés ensinou o povo sobre as leis, a importância, né? Como hoje nós falamos para o povo a importância que tem a palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada. Mas da mesma forma também, o povo não se importa também, né? Não se importa com a palavra de Deus, né?
Então, naquela época, o povo se corrompeu com a idolatria, não se importava com as leis que Deus deu a Moisés, que Moisés havia, então, passado ao povo, ensinado ao povo a importância que tinha as leis do nosso Deus, as leis do próprio Deus que estava, então, sendo aplicada pelo o homem de Deus, Moisés, né? E em que o povo de Israel aderiu a um secretismo religioso. O povo de Israel, eles então aderiu, ou seja, se uniu ao secretismo religioso. Eu até marquei aqui secretismo, mas eu não estou vendo aonde que eu anotei aqui, mas nós vamos buscar aqui já. Vamos ver o significado de... Eu gosto de mostrar, né? Porque quando a gente fala, parece que não está... Sincretismo. Eu vou até escrever aqui, você também pode pegar aí, ó. Sincretismo, ó. Sincretismo. O que significa sincretismo? Vamos aqui, ó. Aqui fala assim, ó, em que o povo de Israel se aderiu a um sincretismo religioso. Sincretismo. O que é um sincretismo? O dicionário diz assim, significado, ó, diz assim, dispensação, inclinação. Então o povo tinha se inclinado para aderiu a esse secretismo religioso, sistema de poder do que? No candomblé, com o secretismo religioso. Então, deixa eu clarear mais um pouquinho aqui. Secretismo religioso. Vamos lá. O significado de secretismo religioso. O secretismo religioso consiste na presença de um ritual ideal, organizado, simbólico, ou seja, artístico, originário de uma religião que se incorpora a outra, ou seja, esqueceram de Deus, né? Não estava mais nem aí com Deus. O que eles fizeram? Esqueceram as leis de Moisés, buscaram uma outra maneira de estar aderindo a uma religião, servindo uma religião, e a partir desse momento, o povo já não se preocupava mais de dar crédito, dar ouvido às leis de Deus. É assim que acontece também nos nossos dias de hoje, né? O povo procura sempre aquilo que é agradar a ele. Estou feliz assim, eu tenho minha religião, assim que o povo fala, né? Ah, eu tenho minha religião, sirvo minha religião, estou feliz. Ou seja, aquilo que Deus falou, ou aquilo que Deus quer de nós, não damos importância. Então assim estava o povo, né? Esqueceu das leis de Deus, das leis de Moisés, do ensinamento do próprio Deus, e eles fizeram dessa forma. Eles então se aderiram a esse secretismo religioso, esqueceram as leis do próprio Deus. Voltando então aqui para a nossa leitura. Esse secretismo religioso dentro das suas próprias casas, admitindo que ídolos caseiros, ou seja, cada um fazia suas próprias imagens de escultura, e estava tudo certo, adorava os seus próprios deuses, e o Deus criador dos céus e da terra, ninguém mais dava importância nem ouvido para suas palavras, para suas leis, para os quais fazia culto, adorava com os objetivos de obter favores materiais. É muito simples, o povo fazia um Deus que representava para eles um Deus que fazia chover. Fazia um outro Deus, uma imagem de escultura, que representava para eles um Deus que dava o mantimento,
ou seja, fazia que a lavoura desse mantimento. Então, para todas as coisas existia um Deus diferente. Eles criavam os seus próprios deuses, colocavam dentro das suas casas, cada um adorava os seus deuses das suas formas, da mesma maneira, prestava culto, adorava os seus deuses, suas imagens, e esqueceram das leis de Moisés, esqueceram dos mandamentos do nosso Deus, e assim eles então estavam vivendo as suas próprias vidas dessa maneira, dessa forma. Então, por isso, os valores morais e éticos foram abandonados, e Mica era fruto dessa corrupção moral. Ou seja, esse Mica era fruto dessa corrupção imoral. Havia dentro da sua própria casa, crescido dessa forma, dessa maneira, ele já era daquela forma, pelos costumes dos seus pais, da sua mãe, e assim por diante. É o que nós então olhamos para a palavra de Deus. E aqui fala assim, que os valores morais e éticos foram abandonados, foram esquecidos. Mica, ele era fruto de corrupção moral, e por isso não foi difícil para ele roubar a sua própria mãe. A sua mãe, como nós já falamos aqui, ela era muito rica. E Mica roubou a sua própria mãe. Nós vamos estar falando aqui ainda sobre isso. Ponto de número 2. Abominação de Mica. Mica havia destruído a sua casa. Mica havia destruído a sua casa, um santuário para fazer, construído, não destruído, né? Mica, ele havia construído a sua casa, um santuário para pequenos deuses, ou seja, Terafim. O Deus de Mica era Terafim. Então ele construiu a sua própria casa e fez ali um santuário, então, para ele então colocar ali os seus deuses, para que ele então adorasse. Então, colocou ali um santuário para os seus pequenos deuses, ou seja, Terafim. A Escritura diz, e tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode, Terafim, e consagrou um dos seus filhos para que ele fosse sacerdote, ou seja, sacerdote do seu próprio deuses, de Terafim. Ele construiu a sua casa, ele construiu aquele pequeno santuário para os pequenos deuses, ele fez um éfode, o que é o éfode? Uma veste, para vestir o seu próprio ídolo, que era Terafim, seu próprio Deus. Então ele construiu o éfode, que era um tipo de avental, umas vestes, e vestiu o seu próprio Deus, Terafim, e colocou ali. E ele então adorava os seus próprios deuses. E ele depois, o que ele faz? Ele consagra um dos seus filhos para se tornar o sacerdote do próprio Deus dele, que era Terafim. Como nós acabamos de ler aqui, ó. Ele então consagrou seus filhos, não era nem um filho, consagrou seus filhos para que ele fosse sacerdote. Mica havia roubado a própria mãe, sem que ela soubesse. Ele levou consigo 1.100 ciclos de prata, equivalente a 13 quilos de metal. Visto que sua mãe não sabia que era o seu próprio filho quem a furtava, ou seja, a sua mãe estava sendo furtada, estava sumindo as suas coisas, ela não tinha noção de quem era que estava roubando, e era o seu próprio filho, Mica, que estava então furtando. Ele furtou dela 1.100 ciclos de prata, que tinha equivalente um peso de 13 quilos de metal, ou seja, de prata, né? E visto que a sua mãe não sabia que era o seu próprio filho quem o furtava,
ela lançou maldição sobre o ladrão. Coisa terrível, né? A sua mãe notou que alguém estava furtando as suas pratas. E ela, como não sabia que era o seu próprio filho, ela lançou maldição sobre esse ladrão, sobre essa pessoa que estava furtando as suas pratas. E quem estava cometendo isso era o seu próprio filho Mica. Como nós lemos aqui, olha. Então ela lançou maldição, e Mica foi à casa de sua mãe e confessou o seu pecado e a restituiu completamente de todo o seu dinheiro. Ou seja, quando a mãe de Mica, ela descobre que alguém estava furtando ela, estava roubando ela, ela lançou então maldição sobre a vida dessa pessoa que estava furtando. E quando ele descobre, ele percebe que a sua mãe está lançando maldição sobre essa pessoa que está furtando, ele vai então até a casa da sua mãe, confessa a ela que era ele que estava furtando, e ele então restitui, como diz aqui, a fortuna da sua mãe, o dinheiro da sua mãe. E Mica então ele fica com medo daquela maldição, né? Uma maldição que estava sendo lançado pela sua própria mãe para a pessoa que estava então cometendo esse furto, que estava praticando esse furto. E ele então, quando nota a maldição, ele vai então restitui completamente todo o dinheiro. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. Sua mãe, então, ela retirou a maldição e tomou parte daquele dinheiro e o deu aos ourives para que fizesse imagem de escultura para a casa de Mica. Então, quando a sua mãe percebe que era ele que estava furtando, e ele vai lá e devolve o dinheiro à sua mãe, a sua mãe ela retira a maldição, aquela maldição que ela tinha amaldiçoado a pessoa que estava furtando as suas pratas, ela retira a maldição e ela pega parte desse dinheiro que o Mica, seu filho, devolve a ela leva aos ourives e manda fazer deuses, ídolos, e traz para ele como presente para Mica. Então os ourives faz ali as imagens de escultura e ela traz então para a casa de Mica ainda mais idolatria, né? Ponto de número 3. Mica tinha uma casa de deuses. Pelo contexto bíblico, a família de Mica era de judeus, mas desviada da fidelidade de Deus, servia os falsos deuses representados por pequenos ídolos, chamado de Terafim, que era o deus de Mica, chamado de Terafim. Mica e seus familiares, eles afirmavam estar servindo também ao Deus de Israel. Eles eram idólatras, era desviado da presença de Deus, porque eles não serviam o Deus Criador dos céus e da terra, eles eram desviados da presença de Deus, serviam os seus próprios deuses feitos pelos ourives, pelas mãos dos homens, e depois eles ainda falavam que eles, como diz aqui, afirmava estar servindo também ao Deus de Israel, que não era verdade. Entretanto, naquele período histórico, do tempo dos juízes, cada um fazia o que lhe parecia certo, ou seja, cada um fazia aquilo que vinha no seu coração. A pessoa achava que estava certo daquele jeito, ela fazia. E assim por diante. Por conta própria, e depois de ter seus terafins em casa,
Mica resolveu também mandar fazer éfode, que era utilizado somente pelos sumos sacerdotes israelitas, e o entrega a seus filhos separadamente ou para ser sacerdote na sua casa. Ou seja, ele estava ainda fazendo uma afronta contra o próprio Deus verdadeiro, Deus de Israel, né? Ele manda fazer aquelas vestes, aquele éfode, tipo sacerdotal, que era usado naquela época somente pelo sumo sacerdote. Aí o que ele faz? Lembra que eu disse no início lá que Mica havia consagrado seus filhos como sacerdote do seu Deus, que era Terafim? Agora ele manda fazer também aquelas vestes sacerdotal e manda colocar nos seus filhos para que eles então fossem o sacerdote da sua própria casa, ou seja, sacerdote dos seus ídolos, do seu Deus, que era Terafim. Depois aparece um levita que não tinha onde morar, e Mica convida a viver na sua casa e a tornar-se sacerdote da família, pelo Deus de Israel, ainda para confrontar o povo de Deus. Olha para ver como é que é as coisas, para confrontar o povo de Deus. Aparece ali um levita que não tinha onde morar. Uma pessoa que era levita, mas não tinha nem aonde morar. E ele, o que ele faz? Mica convida esses levitas para morar na sua casa e coloca ele como sacerdote da família. Ou seja, põe esse levita pela sua própria conta, como sacerdote da família, dizendo que esse sacerdote representava o sacerdote de Deus. Então, essa mistura de divindade falsa estava presente na casa de Mica. Fez uma mistura de Deus falso, religiões falsas, Deus falso. Não tinha compromisso com Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Tinha os seus próprios ídolos dentro da sua própria casa. Consagrou seus próprios filhos como sacerdote de Terafim. E depois pega esse levita que não tinha onde morar, convida para morar na sua casa e depois coloca ele como fosse representar como um verdadeiro sacerdote do Deus de Israel. Então, ele faz essa mistura aqui, essa mistura de divindade, ou seja, o Deus verdadeiro com o Deus dele, que ele mesmo fez com as suas próprias mãos, que ele mesmo consagrava, aliás, adorava ele como Deus, como fosse um Deus verdadeiro, o Deus dele, que era Terafim. Infelizmente, aliás, voltando ainda, todos quantos chegavam à sua casa encontraria o Deus, deuses, não o Deus verdadeiro. Todo quanto chegava na sua casa encontraria ali os deuses feitos pelas próprias mãos. Terafim, que desejava invocar. Mica falava assim: olha, aqui é assim, aqui na minha casa nós adoramos a Deus, o Deus do céu, Criador do céu e da terra, e adoramos também esses deuses aqui, que nós fizemos com as nossas próprias mãos. Esse aqui foi feito no ourive, esse aqui é feito de pau, esse aqui é feito de barro. Você pode adorar o Deus que você quiser. Isso nos lembra, nos nossos dias de hoje, a situação que está acontecendo. Às vezes as pessoas misturam e acham que está tudo certo, está tudo igual. Eu não critico a religião dele, ninguém não critica a minha, nós não criticamos ninguém. Nós podemos misturar, podemos viver tudo junto. Nós podemos até viver junto. Nós podemos até não criticar a religião de ninguém.
mas jamais, jamais nós vamos fazer mistura. Jamais nós vamos misturar. Nós temos que adorar somente a Deus, o Criador dos céus e da terra. E não concordar com as mentiras, com as enganações, não concordar de hipótese alguma, porque o único Deus é Jesus Cristo, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, Pai, Filho e Espírito Santo, não há outro. Não temos jamais que adorar a imagem de escultura, porque esse é de ouro, porque aquele é de barro, não, jamais. Adorar somente o Deus Criador dos céus e da terra. Cada um na sua própria religião. Se alguém quiser adorar as imagens de escultura, que adore. Mas nós precisamos pregar Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Precisamos falar ao povo, o Deus verdadeiro, o Criador do céu e da terra, a quem tem o poder de nos salvar, aquele que nos ama. Mas jamais vamos concordar com essas religiões que façam seus próprios deuses, que adoram as suas idolatrias, que tem os seus deuses de pau, de madeira, de barro, de ferro, de ouro. Jamais. Nós adoramos o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Aquele que está realmente para voltar a qualquer momento, buscar seu povo, buscar sua igreja sobre a face da terra. Então Mica, quando chegava alguém na sua casa, dizia, você escolhe aí qual Deus você quer adorar. Tanto faz, viu? Pode adorar esse que é de barro, aquele que é de pedra, aquele que é de madeira, aquele que é de ouro. Pode adorar o Deus invisível aí, que é o Criador do céu e da terra, que você não está vendo. E é dessa forma, né? Mas jamais nós podemos fazer isso, né? Então, quando chegavam à sua casa, encontraria o Deus que desejasse invocar. Infelizmente, um homem da tribo de Efraim, que deveria honrar a Deus e o seu povo, que o libertou do Egito, agora se encontrava comprometido com os ídolos de uma religião pagã. Ou seja, não honrava o próprio Deus, Criador do céu e da terra. Ou seja, nos nossos dias de hoje também está igual. O povo não honra Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. O povo procura inventar suas religiões, inventar os seus deuses e negar Jesus Cristo, que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário e só a Ele nós precisamos adorar, só a Ele temos que adorar, dar toda a honra e toda a glória, diz a Bíblia, que é ao Senhor Jesus Cristo, o único Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus verdadeiro. Jesus te ama, Jesus nos ama, Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, Ele ao terceiro dia ressuscitou dentre dos mortos, voltou ao Pai, e a qualquer momento Ele vem buscar a sua igreja sobre a face da terra. Então adoramos só Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, né? Voltando aqui para a nossa leitura, então, esse homem, então, em vez de honrar a Deus, ele desonrava a Deus. Em vez de adorar a Deus, ele adorava os seus ídolos, os seus deuses feitos pelas suas próprias mãos. Tópico de número 3, encerrando já, tá? Tópico de número 3, a idolatria dentro dos lares, dentro das casas, idolatria, né? Em ambas as histórias citadas de Raquel e de Mica, a crença em ídolo doméstico indicava a fonte, influência, a forte influência pagã, em lares israelitas, ou seja, não era para existir. De hipótese nenhuma. Em ambas as histórias, tanto na história de Raquel, como na história de Mica.
eles estavam então aqui fortemente influenciados nas coisas pagãs, influenciado nas religiões pagãs e adorando então dentro das suas próprias casas os ídolos. A partir desses dois casos bíblicos, somos convidados a refletir a respeito da idolatria hoje. Vamos agora refletir. Nós estamos aqui falando, nesses dois casos bíblicos que a Bíblia nos mostra, estamos falando de Mica e estamos falando também de Raquel. Mas nós precisamos não só ficar falando desses casos lá, mas refletir hoje. Refletir hoje. O que está acontecendo hoje? Dentro das casas, dentro dos lares. Será que não tem muitas pessoas, em vez de adorar a Deus, adorando também deuses falsos, feitos pela própria mão dos homens? Será que não está acontecendo isso também nos nossos dias de hoje? Então vamos continuar então aqui com o nosso estudo. Os ídolos domésticos dos tempos atuais, ou seja, do tempo de hoje, dos nossos dias. O apóstolo João enfrentou em seu ministério um problema com um ídolo caseiro de famílias cristãs que tinha dificuldade para abandoná-los. Nós estamos falando agora de algo que a Bíblia fala sobre o apóstolo, que nós estamos vendo aqui, o apóstolo João. Então, o apóstolo João enfrentou em seu ministério um problema com os ídolos caseiros de famílias cristãs que tinham dificuldade de abandoná-los. Por isso, o apóstolo aconselhou dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Isso está escrito nas cartas de João, lá no capítulo de número 5, versículo 21. 1 João 5 e 21, lá nas cartas. Para uma pessoa não crente em Cristo, a vida cristã é irreal, já que se vive no mundo, vive-se pelo que se vê e sente, e não pelo que a vida cristã exige. Ou seja, às vezes as pessoas têm que tomar esse cuidado, né? Por quê? Quando as pessoas, às vezes, quando nós falamos de Deus para as pessoas, geralmente as pessoas, elas querem ver, elas querem enxergar os olhos carnais, elas querem tocar, quer ver. É por isso que começa as idolatrias. A pessoa acha que ela vai lá no quarto, ela dobra o joelho, ela ora, mas ela não está vendo ninguém. Ela não está vendo ninguém. Então ela quer lá dentro do quarto dela, ela quer ter uma estátua. Ela quer ter uma idolatria, ela quer ajoelhar aos pés dela. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, o próprio Jesus, ele disse assim: eis que estou convosco, eis que estou convosco. Jesus disse assim: aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, ali eu estou presente. Ou seja, nós não precisamos ver com os nossos olhos carnais, nós vemos com os nossos olhos espirituais, nós vemos o Senhor. Quando nós dobramos nosso joelho, nós falamos com Deus, nós sentimos a presença de Deus, nós contemplamos com os nossos olhos espirituais a presença de Deus conosco. Jesus, ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A todo momento Deus está conosco. Então, o que nós vemos aqui é isso, ó. Para uma pessoa não crente em Cristo, a vida cristã é irreal, ou seja, acha que não é verdade. Já
já que o que se vive no mundo, vive-se pelo que se vê e sente. A pessoa que está no mundo, ela quer assim, ela está querendo ver as coisas que ela está sentindo. Pegar um objeto na mão, sentir ele na mão, tocar, não. A Deus nós não precisamos fazer isso. Nós sentimos ele falar fortemente conosco em todos os momentos da nossa vida. Então, nós não precisamos uma imagem de escultura, não precisamos olhar e ver nada que nós vamos ali dobrar o joelho diante daquela imagem, daquela estátua, daquele objeto, não. Nós temos um Deus real, verdadeiro, na nossa vida, Criador dos céus e da terra. É isso que nós, então, adoramos a Deus. Ora, os ídolos são temporários, representa aquilo que é falso e vazio. Por quê? São enganosos. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo dentro da sua própria casa, como, por exemplo, um emprego. Agora, nós vamos mexer um pouquinho diferente. As pessoas acham que ídolo é só um objeto que nós dobramos nosso joelho, uma estátua. Às vezes as pessoas pensam dessa forma, né? Mas a palavra de Deus, ela mostra claríssimo para nós também, para nós tomar cuidado, não ficar idolatrando as coisas que nós temos, que nós possuímos. Isso daqui pode ser um ídolo para mim. Isso aqui pode ser um ídolo. É um celular. É um celular. Mas ele pode ser um ídolo para mim, eu posso idolatrar ele. O emprego, como diz aqui, eu posso idolatrar ele de uma maneira que ele me tira a minha paz, que me tira da presença de Deus. Talvez eu estou amando mais o meu emprego do que o próprio Deus. Então, como exemplo aqui está dizendo as coisas que às vezes nós podemos ser enganados. Qualquer coisa pode se tornar na nossa vida um ídolo dentro da nossa própria casa. Aqui está dizendo o exemplo, por exemplo, aqui do emprego, de um carro, um dinheiro, um filho, um pai, uma mãe, um estilo de vida. Ora, como identificar a idolatria dentro e fora da nossa casa? Pode ser, se nós falar de dentro da igreja, pode ser o nosso pastor, pode ser um cantor, pode ser um pregador, pode ser um irmão que senta do nosso lado, se tornar nosso ídolo, pode ser uma pessoa que fica na porta da igreja, pode ser uma pessoa que está lá no altar, que o dia que ele não tiver, parece que o culto não vai ser bom. Aquele pregador, o dia que ele não prega, parece que a pregação não é boa. Parece que nós não damos nem importância para aquela pregação, porque não foi ele que pregou. Ah, se não for aquele cantor, o louvor hoje, não está bom. Então nós idolatramos. Temos que tomar cuidado. A palavra de Deus está mostrando para nós não cairmos nessa situação. É por isso que nós estamos aqui nesse estudo bíblico, aprendendo da palavra de Deus, para nós tomarmos cuidado, para nós não estar, às vezes, criticando os outros que estão praticando idolatria, e nós não percebemos que nós também estamos sendo idolatrando um presidente da república, idolatrando um governador do estado, um político, um prefeito da cidade. Ah, se aquele prefeito não ganhar, o que será da nossa cidade? Ah, se aquele governo não ganhar, o que será do nosso país? Nós estamos colocando ele no lugar do próprio Deus. A nossa confiança não está mais em Deus, está naquele homem. Se ele não ganhar, não está nada bom. É por isso
que a situação está assim. Porque nós, às vezes, idolatramos as pessoas. Nós praticamos aquilo que não é agradável a Deus, cometemos idolatria. Chamamos os outros de idólatra, mas nós cometemos as piores idolatrias e não percebemos. Às vezes, sem prestar atenção do que nós estamos fazendo, o erro que nós estamos cometendo, estamos idolatrando o nosso carro, a nossa casa, o nosso dinheiro, o nosso filho, nosso pai, a nossa mãe, idolatrando nossos vizinhos, idolatrando o nosso governo, o nosso prefeito, idolatrando as pessoas, e ainda criticando aquela outra pessoa, dizendo que ele é idólatra. E nós estamos praticando a idolatria e não estamos notando, não estamos percebendo. Estamos passando despercebido, cometendo algo que é desagradável ao nosso Deus. Diante dessa situação, nós precisamos então estarmos alertas, estarmos atentos, para que não deixar que isso venha acontecer sobre a nossa vida. Então, o que nós podemos idolatrar? Podemos idolatrar um emprego, um carro, um dinheiro, um filho, um pai, uma mãe, um estilo doméstico, um estilo de vida, aliás, a maneira que nós, às vezes, gostamos de ficar. O que mais que nós podemos, então, estar errado? Tudo aquilo que requer a lealdade e honra acima de Deus se constitui na idolatria. Tudo aquilo. Estamos sendo leal a quem? Estamos sendo leal, colocando ele acima do próprio Deus? O dinheiro que nós temos? A casa que nós temos? O estilo de vida que nós temos? O nosso falar bonito? A nossa maneira que nós aprendemos a vestir? Todas essas coisas aqui, às vezes, nos coloca dessa forma. Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo assim: o ídolo nada é no mundo. O ídolo nada é no mundo, diz Paulo. Por isso, é um perigo endeusar pessoas, colocando-as na posição ou acima do próprio Deus. Endeusar as pessoas é o que nós estamos mais vendo no nosso mundo. As pessoas colocam acima do próprio Deus jogador de futebol, artista de televisão, cantor, pregador, pastor, políticos. Põe acima do próprio Deus, endeusando essas pessoas, colocando ele acima. Ah, mas eu nunca coloquei um político acima de Deus. Se você diz que se ele não ganhar, as coisas não vão andar, porque você está colocando ele acima de Deus. Você não está acreditando em Deus. Você está acreditando nesse político. E assim por diante. Às vezes nós cometemos erro e não imaginamos que nós cometemos erro. Às vezes é muito fácil eu olhar o erro que o outro está cometendo. É muito fácil. Porque eu olho nele, eu vejo que ele está cometendo erro, mas quando eu cometo os meus erros, é difícil eu querer enxergar. Então é isso que às vezes nós precisamos tomar muito cuidado. Porque é fácil olhar o erro dos outros, mas o nosso erro é difícil da gente enxergar, né? É muito difícil enxergar o nosso erro. É fácil enxergar o erro dos outros. O erro dos irmãos é muito fácil enxergar. Voltando aqui para a nossa leitura. Ponto de número 2 do terceiro tópico. Identificando os ídolos modernos dentro dos lares. Ídolos modernos. Identificando os ídolos modernos dentro dos lares. A proliferação da cultura da mídia entrou em nossa casa e queiramos ou não, convivemos com ela no dia a dia.
Olha, eu vou até ler de novo. A proliferação. O que é proliferação? Vamos ver aqui o que significa proliferação. Que se multiplica, que se propaga, que se reproduz com facilidade. Então, a proliferação é aquilo que se multiplica e nós não percebemos, aquilo que acontece rapidamente, se multiplica rapidamente, nós não percebemos. Então, aquilo que se multiplica, aquilo que se propaga, às vezes nós propagamos as coisas muito rápido, principalmente hoje na parte da internet, né? Às vezes você escreve alguma coisa na rede social, o mundo inteiro fica sabendo rapidamente se as pessoas quiserem, né? Então, a proliferação são aquilo que se multiplica, que se propaga, aquilo que se reproduz com facilidade, ou seja, algo muito fácil, com facilidade. O que nós, então, podemos tirar disso? Vamos lá. A prolificação, então, da cultura da cultura da mídia, que nós já falamos que é aqui, que é a multiplicação, aquilo que se multiplica, aquilo que se propaga, aquilo que se produz com facilidade. Então, a proliferação da cultura da mídia entrou em nossas casas e, queiramos ou não, convivemos com ela no dia a dia, ou seja, a mídia. Por isso, por si mesma, ela é neutra, pois é o meio o qual serve à sociedade como canal de comunicação através do que? Rádio, televisão, internet, smartphone, computador e outros meios. Hoje nós não conseguimos mais viver sem essas coisas. A internet, por exemplo, o smartphone, o computador, é usado em todo momento da nossa vida. Em todo instante nós precisamos. Agora mesmo nós estamos aqui transmitindo essa live, nós estamos usando o smartphone, estamos usando a internet. E através do smartphone e da internet nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo a proliferação. Nós estamos fazendo aquilo que ela se multiplica, aquilo que ela então se reproduz com facilidade, aquela então que se propaga. Nós estamos fazendo isso agora, nesse exato momento, nós estamos usando o smartphone e a internet, essa mídia que nós estamos usando. E, querendo ou não, nós temos que usar esses canais aqui, ó. Agora, pastor Arnaldo, mas é ruim ou é bom? Nós vamos entender agora. Por quê? Nós temos coisas que nós usamos para o bem. E pode ser usado também para o mal. Mas não significa que elas são ruins. É as escolhas que podem ser ruins. As escolhas. Então, o que nós estamos vendo? Olha, ela é um modo de comunicação que deve ser usado com sabedoria. O meio de comunicação que deve ser usado com sabedoria. Entretanto, não podemos ser multiplicado por ela, que faz parte de um mundo tecnológico, intelectual, no qual todos vivemos. O que não podemos é fazer o uso crítico desses instrumentos, ou seja, às vezes nós vemos pessoas criticando o celular, criticando
a televisão, criticando computador, criticando a internet, criticando o rádio, criticando o telefone. Não, nós não temos que fazer essas críticas. Nós temos que não deixar ser manipulado por ela. Nós precisamos usar ela de formas boas, de forma sábia, forma inteligente, não deixar ser manipulado por ela. E usar ela como uma ferramenta boa. Porque qual a casa consegue, principalmente na cozinha, viver sem uma faca? Não tem, né? Não tem como. Tudo que, às vezes, as mulheres, os homens, tudo que as pessoas vão preparar dentro de casa, um alimento, alguma coisa, precisa de uma faca. É uma ferramenta que, às vezes, as pessoas precisam usar para poder preparar o alimento. Mas a faca, se as pessoas não souber usar, se torna uma ferramenta perigosa, se torna uma arma. Ela pode ser uma ferramenta para ser bem usada e pode ser uma arma para o mau uso. Mas nós precisamos ter uma faca dentro da nossa casa. Então temos que tomar o cuidado e saber manipular, manusear, não manipular. Manusear essa ferramenta que nós temos dentro da nossa própria casa. A internet também, o celular também, a televisão, o rádio. É dessa forma, então, que nós precisamos fazer o uso de uma forma boa dessa tecnologia intelectual, no qual todos nós vivemos, né? O que não pode é fazer o uso acrítico desses instrumentos, precisando levar em conta o cuidado quanto o perigo da concupiscência da carne, dos olhos e da sabedoria da vida. Esse uso acrílico, o que é o uso acrílico? O uso acrílico acrítico, quer dizer, não acrílico. O uso acrítico são pessoas que sabem o certo e o errado. Tem pessoas que às vezes não sabem discernir o que é certo e errado. Às vezes ele não tem condições de discernir o certo e o errado. Então, não pode fazer uso dessas coisas. Por exemplo, uma criança, nós não podemos dar uma faca na mão de uma criança. Nós não podemos fazer isso porque ela não tem consciência, ela não de discernir o que é o certo e o que é errado, como de usar aquilo. E se nós dá uma faca na mão de uma criança, em vez dela usar para fazer algo bom, ela pode se machucar. Então, ela não tem consciência daquilo que ela pode fazer, que pode ser bom ou pode ser mal para ela, que ela pode se prejudicar. Então, o que não podemos é fazer o uso acrítico desses instrumentos. Precisamos levar em conta o cuidado quanto ao perigo. O perigo do quê? Da concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? Os prazeres sensuais, a cobiça de coisas materiais, o anelo, né? Anelo de prazeres. O que é anelo? É desejo intensos, anseios, às vezes de algo errado. Então, isso é a concupiscência da carne. A concupiscência da carne é fazer a pessoa desejar algo errado. Então, é desejo intenso. Por que as pessoas, às vezes, não querem mais trabalhar? Acha que é mais fácil roubar, furtar. Por quê? Elas têm um desejo intenso pelo dinheiro, mas elas querem ele de maneira diferente, de maneira errada. Aí entra o quê? A cobiça de bens materiais. As pessoas fazem aquilo que é indevido, cometem erros. A concupiscência da carne, como nos diz a própria palavra do nosso Deus,
no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 16 e também no versículo 17. Precisamos reagir contra os inimigos da família. É o último ponto que nós vamos falar nessa noite. Precisamos reagir contra o inimigo da família. Jesus disse em o Sermão da Montanha: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? É uma pergunta que o próprio Jesus fez. Vós sois o sal da terra, mas se o sal for insípido, como que você vai salgar? Como que você vai usar um sal insípido? Ou seja, o que é insípido? Estragado? O sal insípido, ele não tem gosto. Sal insípido não tem gosto, está estragado. Ele não tem nenhuma... não tem nenhum sabor qualquer. Ele é uma coisa insuficiente. Não serve para nada, né? Então, sabor insípido é o sal estragado. O sal que não tem mais sabor. Você não vai mais aproveitar ele. Ele não vai ter mais resultado nenhum de você usar esse sal. Sal insípido, estragado. Voltando aqui. Então Jesus fala, se o sal, vós sois o sal da terra, mas se o sal for insípido, com o que você vai salgar? Como? De que forma você vai salgar? Mateus 5,13. A igreja é o sal da terra, e por isso, a igreja é o sal da terra, e por isso a única instituição da sociedade capaz de evitar a corrupção dos nossos valores morais e espirituais. A igreja, nós estamos falando aqui da igreja, né? Igreja, né? Estamos falando aqui, nossa luz aqui não está, parece que não está boa, né? Não sei para quem está me vendo em casa, mas dá a impressão que não está boa, né? Então, voltando aqui, olha, a igreja, então, ela é a única instituição, ou seja, não tem outra coisa, né? Não tem outra coisa. A igreja é a única instituição da sociedade que é capaz de evitar a corrupção dos nossos valores. Ou seja, na igreja, nós estamos aprendendo a palavra de Deus. Nós estamos aprendendo na igreja a maneira certa de nós amar a nossa casa, a nossa família, de amar os irmãos, de amar a Deus sobre todas as coisas. A igreja nos ensina a maneira correta que nós vamos viver a nossa vida sem cometer os erros. A igreja não é lugar de ensinar política, a igreja não é lugar de fazer o povo entender que a vida fosse como assim, sem sentido, das pessoas estar vivendo como fosse ganhar dinheiro, ficar famoso, como fosse a pessoa ter uma vida muito boa sobre a face da terra e depois não ter sentido nenhum. Não. A palavra de Deus, ela nos ensina dessa forma, que nós não estamos aqui neste mundo para isso. Nós estamos aqui como verdadeiros adoradores do nosso Deus. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, para ser famoso, ficar rico. Não. Porque se nós não tomar cuidado, nós vamos ficar presos nas coisas materiais, igual o mundo das pessoas que não conhecem a Deus, não tem compromisso com Deus, que acha que viver neste mundo tem que ter uma conta cheia de dinheiro, que tem que ter muitos bens materiais. A Bíblia nos ensina que isso aqui é passageiro, tudo vai acabar. Pastor, mas é pecado ter carro? Não.
É pecado ter casa? Não. Pecado ter apartamento? Não. Pecado ter fazenda? Não. É pecado ter muito dinheiro no banco? Não. Se for dinheiro honesto, não. É pecado ter uma vida assim, viajar bastante, curtir bastante? Não. Nada disso é pecado. Desde que nós fazemos o que é correto. Desde que nós não prejudicamos a vida dos outros. Desde que nós não roubamos ninguém, não furtamos ninguém. Desde que nós, então, vivemos a nossa vida honesta. Viver, a Bíblia diz, no suor do teu rosto. No suor do nosso rosto. O apóstolo Paulo diz, não ser pesado no nosso irmão. A Bíblia diz assim, para nós ir ter com as formigas e não ser preguiçoso. Então, a Bíblia mostra claramente para nós o que nós precisamos fazer nesse mundo. Viver a nossa vida, em primeiro lugar, honrando a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, diz a Bíblia. Então, é necessário. Então, voltando aqui, a igreja é a única instituição da sociedade capaz de evitar a corrupção dos valores morais e espirituais. Se nós olharmos para a palavra de Deus, se nós vivermos a vida obedecendo a nossa igreja, não uma religião, mas aquela igreja que guarda os princípios da palavra de Deus, que prega a palavra de Deus verdadeira, se nós viver dessa forma, nós vamos aprender na nossa igreja os princípios de como nós devemos servir a Deus. Aí a igreja é a única instituição capaz de fazer que você, que nós entendemos que precisamos evitar a corrupção de valor da nossa vida, tanto material como espiritual. Não podemos se corromper. Para preservar a família atacada pelos vírus infecciosos do sistema mundano, é preciso quebrar o quê? Os ídolos domésticos. É preciso quebrar os ídolos domésticos que roubam o lugar do nosso Deus na nossa vida. Que roubam o lugar de Deus na nossa família. Temos que quebrar esses ídolos mudos, tirar da nossa casa. E se nós estamos vivendo daquela forma que nós falamos lá atrás, colocando o nosso emprego, nosso estilo de vida, os nossos bens materiais, as nossas coisas acima de Deus, esse é o ídolo também. Nós precisamos quebrar, tirar da nossa vida, em nome de Jesus também, para que isso não venha fazer que nós se corrompamos também. É preciso quebrar os ídolos domésticos que roubam o lugar de Deus na vida da nossa família, ou da nossa própria vida. Então, que Deus abençoe a todos nessa noite. A nossa conclusão diz assim: precisamos investir na família, criando barreira espiritual e morais nos seios dos lares para salvar os nossos filhos e prepará-los para a vida cristã sadia, sem idolatria. Que glorifique a Deus, e por isso os ídolos da atualidade precisam ser retirados do nosso meio, para que não venha roubar o lugar de Deus na nossa vida. Então é necessário nós fazermos dessa forma, como nós acabamos de ler aqui nessa noite. Então que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos realmente guardar a palavra de Deus, fazer dessa forma, tomar muito cuidado, para que nós não colocamos nada nesse mundo, na nossa vida, que venha a ser algo agradável ao mundo e venha nos destruir, tirando nós a presença do nosso Deus. Humildade, a coisa melhor para nós. Nós vemos que as pessoas cometem erros, e depois não tem humildade para reconhecer o erro. As pessoas querem se justificar
As pessoas mentem, as pessoas inventam, as pessoas fazem com as suas boas palavras que os outros acreditem nas suas palavras, mentirosa como elas fossem verdadeiras. E se coloca como justo, se coloca como fiel, se coloca como uma pessoa do bem. Mas nós precisamos tomar muito cuidado, porque a pessoa, quando ela é do bem, ela é humilde, ela reconhece o seu erro. Não é feio de forma alguma nós reconhecer os nossos erros e arrepender dele. Feio é nós errarmos e continuar no nosso erro, e não querer reconhecer o nosso erro. Errar, todos nós erramos, todos nós cometemos erro. Às vezes as pessoas que acham que não erram, elas estão cometendo muitos erros. Aí sabe o que acontece? Elas precisam de ser humilde, né? Ter humildade, reconhecer o erro, porque quando nós erramos, reconhecemos o nosso erro, nós arrependemos. A humildade, ela está em primeiro lugar. Jesus disse: seja prudente como a serpente, humilde como uma pomba. Precisamos ser humildes, né? Então, que Deus abençoe a todos. Vamos agradecer a Deus, e se Deus assim nos permitir, na próxima quarta-feira, na nossa outra live, nós vamos falar na lição de número 5 sobre o motim em família. Motim em família. É uma lição muito boa também, não podemos perder de forma alguma. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado nessa noite, meu Deus, por esse estudo, por esse momento, Senhor, na Tua presença. Deus, assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, e obrigado pelos irmãos, pelas irmãs, ó Pai, que estão participando conosco, aqueles, ó Deus, que entraram, mas no decorrer da lição acabaram, meu Deus amado, saindo, mas abençoa eles, abençoa todos que vão participar em outros momentos, que vão estar vendo esta live, que vão estar curtindo, compartilhando e comentando. Assim, ó Deus, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje, para todos sempre, e todos digam amém. Deus abençoe, em nome de Jesus, até a nossa próxima live, até quarta-feira, se assim o nosso Deus nos permitir. Fique todos na paz do Senhor Jesus, e tenha todos uma noite abençoada pelo nosso Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.